Voltando ao texto do Salmo 95, terceiro e último movimento que a adoração suscita no coração do salmista, né? Depois de falar sobre o encontro, falar sobre a rendição, ele então, na última parte do verso 7, fala sobre a adoração como se suscitar da voz de Deus na vida do seu povo. Ele diz assim: hoje, na adoração, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Só existe adoração, de fato, quando nós ouvimos a voz de Deus e os nossos corações são quebrantados na sua presença. Assim nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos ainda, mais uma vez, agora no Salmo de número 81, para seguirmos aqui com a nossa sequência de meditações sobre os Salmos, chamados Salmos de Asaf. Salmo de número 81. Salmo de número 81. Diz assim a Escritura: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostes ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, depois de adorarmos o Senhor, de entregarmos a Ti o nosso louvor, agora para ouvir a voz do Senhor que ecoa das Escrituras para as nossas vidas. E ao ouvirmos a Tua voz, ó Deus, que o nosso coração não se torne endurecido diante da presença do Senhor, mas que o Teu povo se renda ao Senhor. É a oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu me lembro, né, da minha infância, né, e adolescência, algo que me causava assim muita determinado sentimento assim de ânimo, tinha a ver com a palavra convocação. Lá há muito tempo atrás, quando eu era criança e adolescente, convocação tinha um sentido muito positivo para mim, porque automaticamente isso me remetia ao quê? Copa do Mundo. Como
como um menino brasileiro que sempre amou futebol, quando eu ouvia a palavra convocação, né, eu ficava todo entusiasmado com o que é que a convocação traria, porque era legal a gente ir para frente da televisão, ouvir o técnico da seleção brasileira falar o nome dos jogadores, né, e dos times de onde ele vinha. E eu gostava particularmente quando o meu time, o Flamengo, né, tinha mais jogadores convocados do que os times dos meus amigos e dos meus primos. Era legal rir deles. Falar assim, lá, né, o Flamengo, né, é a seleção. Não é como a gente faz, os cruzeirenses certamente faziam com o Cruzeiro, os atleticanos, né, com o seu time. Convocação nesse tempo tinha todo esse ar, né, especial na minha memória. De lá para cá, a convocação caiu em desuso, né? Hoje eu torço muito para que o técnico não leve os jogadores do meu time, né? Porque se levar, desanda a nossa programação de Libertadores da América e de Campeonato Brasileiro, né? Nosso projeto de tríplice coroa, né? Então, hoje eu não quero que técnico de seleção leve jogador do meu time. Convocação hoje não tem mais o mesmo peso, o mesmo sentimento, o mesmo ardor no meu coração que tinha quando eu era moleque, quando eu estava crescendo. Por que eu estou usando essa expressão? Porque é mais ou menos isso que o salmista está descrevendo aqui no seu movimento ao tratar da adoração, porque ele está falando de uma convocação solene. Uma convocação muito mais especial do que a convocação que o time, né, que o técnico da seleção brasileira de futebol faz, né, para os seus jogadores, para representar a nossa nação na Copa do Mundo. Uma convocação muito mais solene, uma convocação muito mais especial, né, que é a convocação para a adoração, mas que, na perspectiva do salmista, em um determinado momento da vida do povo de Deus, aquela convocação solene vai perdendo meio que as forças, vai perdendo o seu brilho, o seu tom. E Asaf, né, o líder da adoração do povo do Senhor, toma justamente essa sensação, esse sentimento que pervade o povo de Deus naquele momento, né, em especial tendo como pano de fundo uma das festas, né, especiais do calendário judaico, que provavelmente é a festa dos tabernáculos, que era uma festa que acontecia envolto a toda uma atmosfera de adoração e de alegria, de entusiasmo, porque a festa dos tabernáculos, quem lembra aí, né, da instituição dessas festas, ela tinha como propósito lembrar o povo de Deus da provisão de Deus durante os 40 anos que o povo esteve no deserto, como Deus sustentou aquele povo, como Deus, né, de todas as formas possíveis e inimagináveis, veio e abençoou a vida do povo de Deus. Junto à festa dos tabernáculos, né, havia também a festa, o momento da colheita, que por si só já era um momento muito efusivo na vida do povo de Deus, né? Então era tempo da colheita, era tempo de celebrar a provisão, o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo, e essa festa marcava também o início do ano novo no calendário judaico. Então imagine só, para nós que gostamos tanto de Réveillon e de tudo aquilo que acompanha a mudança de ano, imagine a expectativa que girava em torno dessas celebrações, né? E o salmista então está olhando para esse pano de fundo e chamando, aproveitando essas festas de adoração para convocar o povo do Senhor a prestar atenção, né, a respeito da adoração. Por que ele faz isso? Porque Asaf entende que o povo de Deus estava
se desvinculando das lições, né, do sentido, do propósito que aquelas celebrações deveriam evocar no coração. Havia uma perda de significado na participação do ritual, da celebração e do culto. Então ele aproveita a chamada, a convocação para essa festa solene, e dentro dessa convocação maior, ele faz 3 convocações para o povo de Deus como adoradores, para que eles restaurem, recuperem o sentido para aquela convocação santa e solene de adorar o Senhor. E a primeira dessas convocações que o salmista nos faz no texto, vai do verso 1 até o verso 5, quando ele nos fala sobre uma convocação a uma obediência alegre na presença do Senhor. Preste atenção nas palavras do salmista. Ele diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Asaf está aqui fazendo uma convocação ao povo de Deus para se alegrar diante daquela celebração, diante daquela programação do calendário do Senhor, ainda que aquela seja uma prescrição para a vida do povo de Deus. Parece uma coisa estranha, né? Porque é uma ordenação, é uma obrigação, é um preceito, e via de regra aquilo que nos obriga, geralmente não é saudado por nós com entusiasmo, com alegria, com satisfação. Mas Asaf diz que esse chamado da adoração é um chamado para nos alegrarmos diante do Senhor, para celebrarmos a presença do Senhor. E ele então lista, né, toda uma gama de instrumentos, de expressões musicais. E ele está aqui apresentando essa chamada, essa convocação de alegria, de obediência alegre, né? Juntando muitas coisas. Ele junta instrumentos musicais diversos, ele junta, né, o coro dos levitas com a canção do povo, com a chamada do sacerdote pelo chofar, né, que não era um instrumento musical, a trombeta, mas era o instrumento que chamava, que arrebanhava o povo. E Asaf está ligando, irmãos, todas estas coisas dentro dessa convocação como um aspecto muito solene. Ele diz assim: essa é a prescrição do Senhor, esse é o estatuto do Senhor. Mas nós não devemos saudar isso como uma obrigação, mas saudar com uma vida, né, de celebração, de alegria, de entusiasmo. Preste atenção nos verbos que o salmista utiliza nessa primeira convocação, né? Os imperativos. Ele diz assim: cantem, celebrem, salmodiem, toquem. É ordenança. Mas por que ordenança? Não faz sentido que nós nos aproximemos diante de Deus apenas como quem vai, né, para uma obrigação, mas o chamado, a convocação é para que nós estejamos alegres diante do Senhor, é para que nós estejamos celebrando diante do Senhor, é para que nós regozijemos em obediência, é para que cantemos em obediência, porque a adoração ao Senhor deve ser assim. Vamos nos lembrar do que o salmista nos diz no Salmo 122, no verso de número 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Que texto precioso, irmãos, porque ele diz assim,
que a alegria tomou o seu coração quando ele foi lembrado que havia uma chamada solene. Hoje é dia de culto. E ele toma aquela chamada com alegria. Ele diz assim: é hoje. Hoje nós vamos para a casa do Senhor. Hoje nós vamos nos avistar com Deus. Hoje nós estaremos na presença do Senhor. Aquela não é uma obediência pesada. Porque para ele a adoração não é um ambiente simplesmente de carga, mas é alguma coisa que evoca no seu coração fervor, alegria. Ele sabe que a única forma que tem de adorar o Senhor e de se expressar diante do Senhor em adoração é com um coração alegre, em obediência ao Senhor, porque a adoração não pode ser prestada de outra forma. Pensa bem, quanto muitas vezes a adoração se torna um fardo, a adoração se torna uma imposição, principalmente, irmãos, quando nós desvinculamos do entendimento da adoração, qual é a nossa participação nessa convocação solene, porque Asaf está dizendo aqui que todos, sem exceção, são chamados para adorar o Senhor. Eu sempre tenho dito aos irmãos, com muita regularidade, que crente não assiste culto, porque de acordo com as Escrituras, só existe um espectador do nosso culto. Sabe quem é? Deus. É Ele quem assiste o culto que prestamos a Ele. É Ele quem recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Todos nós, os demais, estamos envolvidos com essa convocação de prestar culto. E não de qualquer forma, de qualquer jeito, porque Asaf diz que a única forma que prestamos culto diante do Senhor é com um coração alegre, é com um coração que celebra. Por isso que nessa primeira convocação, nós precisamos perguntar aos nossos corações, a nós mesmos: nós prestamos culto com alegre obediência ou nós assistimos culto? O culto para nós é saudado com entusiasmo, com alegria, com satisfação por estar na presença do Senhor, ou o culto é uma imposição? Porque às vezes nós encontramos tantas pessoas que veem o culto como alguma coisa tão imposta, tão estatuto para as nossas vidas, que você diz assim: olha, se eu puder fugir do culto com qualquer outro compromisso, eu faço. Aí se eu não puder, se não tiver nada, aí eu vou à igreja adorar ao Senhor. Será que nós realmente entendemos o que significa a santa e solene convocação que a palavra do Senhor nos faz para que nós estejamos na presença do Senhor, obedecendo a uma prescrição, porque o culto é determinação dele, a adoração é algo que ele prescreve na sua palavra, mas porque ele prescreve não significa que nós vimos a esse lugar com um coração amarrado, com um coração embrutecido, porque somente quando nós expressamos um coração alegre, uma obediência alegre na presença do Senhor, nós podemos dizer verdadeiramente que nós entendemos o significado da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira convocação que o salmista nos faz. Quando nós olhamos para o texto do Salmo 81, do verso 6 ao verso 12, nós encontramos uma segunda outra convocação que o salmista faz, mas do final do verso de número 5, até o verso de número 12, quando ele fala de uma convocação a uma lembrança honesta diante do Senhor. Preste atenção, ele diz assim: ouço uma linguagem que eu não conhecera,
Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Asaf apresenta uma mudança, né, no texto. É como se a descrição que o Salmo faz é que o povo está na solene convocação, está participando, né, do culto, da festa dos tabernáculos, e de repente, né, o próprio Asaf ou um outro profeta se levanta e traz uma palavra do Senhor, né, que talvez possa para muitos ser saudados como um estraga-prazeres. Assim, lá vem o profeta trazer uma palavra, né? Que está tão bom, a experiência do culto, a festa solene. Asaf diz que há uma mensagem na adoração, e a mensagem é: lembrem-se, de forma honesta, de forma sincera, do que é que vocês participam na presença do Senhor. Deus lembra o seu povo e diz assim: lembrem-se da libertação do Egito, lembrem-se do sustento durante a caminhada no deserto. O centro do Salmo 81 está justamente nessa estrofe, porque é como se o salmista estivesse dizendo assim: olha, culto, verdadeiramente culto, a santa convocação para estar na presença do Senhor, ela pressupõe para nós que nós precisamos estar atentos, que o nosso coração precisa se lembrar daquilo que nós participamos. Não é simplesmente uma obediência alegre, mas nós precisamos ouvir com o nosso coração. Nós precisamos recordar daquilo que nós estamos vivenciando ou que nós estamos celebrando. Deus lembra ao povo como Ele aliviou o povo dos seus fardos no Egito. Você não vai encontrar em outro lugar uma descrição que o salmista faz aqui no Salmo 81, quando ele fala sobre cestos, né? Relacionados aos israelitas. Eu estava lendo, pesquisando uma coisa interessante, numa dessas descobertas aí arqueológicas relacionadas ao Antigo Egito, foi encontrado numa dessas tumbas aí de faraós, né, cestos, né, que eram cestos que representavam o trabalho, né, que era feito para a edificação daquelas tumbas e de todas as outras coisas relacionadas ao Egito. Então, imagine só, Asaf está lembrando aqui essa imagem, dizendo o seguinte: olha, Deus aliviou vocês dos cestos pesados. Não se esqueçam dos cestos pesados. Não se esqueçam de como miserável era a sua vida no Egito. O Senhor se lembrou de vocês, Deus os visitou. Não se esqueçam de como era dura a vida no deserto. Se não fosse a provisão do Senhor que cuidou do seu povo. Mas Deus está fazendo, ao mesmo tempo em que lembra isso ao povo, fazendo uma advertência a esse povo, dizendo o seguinte: o grande problema do povo é que eles continuam ignorando os mandamentos do Senhor. A ideia da recordação aqui, irmãos, né? A palavra recordação é
fazer passar novamente pelo coração, na língua latina. E quando nós nos lembramos no culto, nós nos lembramos na adoração, o nosso coração precisa ser movido pelos grandes feitos do Senhor, pela celebração à presença do Senhor, porque Deus está dizendo que o coração do seu povo é sempre mais propenso à idolatria do que nós gostaríamos mesmo de admitir isso. É por isso que está aqui o texto, né? Não haja no meio de ti Deus alheio, não haja no meio de ti presença de um Deus estranho. Sabe qual é o valor da adoração na nossa vida? Quando nós participamos na adoração, é que a adoração tem o poder de quebrar os ídolos do nosso coração. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós experimentamos essa santa e solene convocação, o nosso coração é lembrado de quem Deus é, de quem é que nós somos, qual é a propensão natural do nosso coração. A adoração quebra os nossos ídolos, irmãos. Quando Deus lembra o povo por meio do profeta, por meio do salmista, né, Ele está lembrando de onde foi que Deus os tirou, de onde Deus os libertou, qual foi a ação salvadora de Deus em prol da vida do seu povo. Quando nós adoramos, nós precisamos fazer lembrar o nosso coração, a nossa alma, de que somente o Senhor é Deus único e verdadeiro, de porque que os nossos corações precisam estar rendidos ao Senhor, de porque que os nossos corações devem permanecer redimidos na presença do Senhor, porque nós somos lembrados também das grandes expectativas que Deus nutre por aqueles a quem Ele redime. Deus diz assim: olha, se o meu povo ouvisse a minha voz, se o meu povo entendesse, porque Ele se coloca na condição, né, daquele que sacia as nossas necessidades. Olhe para o verso 10, ele diz assim: olha, abre bem a boca e eu a encherei. Essa é a imagem que o salmista utiliza de uma ave, né? Uma ave pai ou mãe que nutre os seus filhotes no ninho. Não sei se você já viu isso, né? Já viu uma cena como essa, né? As aves que vão lá procurar lá os alimentos para os seus filhotes, e os bichinhos são tão miserávelzinhos, né, que eles enchem lá a boca e permanecem com a boca aberta, né? Tá lá o pai lá voando, a mãe traz lá a minhoca, traz lá o bichinho, e quando você menos espera, está lá o bicho com a boca aberta de novo. Deus está dizendo que a relação que Ele tem com o seu povo, por meio da adoração, por meio da vida rendida, é justamente essa relação paternal, né? É lembrar que Ele é o Deus que é capaz de saciar a vida do seu povo, mas Deus faz uma denúncia: o problema do seu povo é surdez espiritual. Nós lemos aqui agora há pouco no Salmo 95, onde o salmista está contemplando uma situação como essa, e ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, o quê? Não endureçais o vosso coração. Deus está dizendo ao seu povo que as lições do deserto e as lições que eles aprenderam no Egito eram lições para a vida toda, para a vida do povo de Deus em todos os tempos, em todas as épocas. Que quando nós nos recusamos, irmãos, a entender a adoração como esse movimento, né, que sacia as nossas necessidades, que quebra os ídolos do nosso coração, que nos realinha com as expectativas de Deus para as nossas vidas,
A adoração tem sentido, tem propósito, tem significado, mas quando nós nos esquecemos dessas lições, nós estamos debaixo do juízo de Deus para as nossas vidas. Porque Asaf está aqui dizendo de um tipo de juízo, que para mim é o pior de todos. Porque Deus diz assim: olha, quando o povo se recusa a ouvir, a adorar, sabe o que acontece com o povo? Deus diz assim: eu deixo que Israel ande no quê? Nos seus próprios conselhos. Por que esse é o pior tipo de julgamento de Deus sobre a vida do seu povo? Quando nós nos lembramos lá de Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo vai descrever a natureza do homem caído, por 3 vezes ele usa um verbo, ele diz assim: Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. O maior sinal de juízo de Deus sobre as nossas vidas, quando nós nos recusamos a adorar, quando nós nos recusamos, né, a tratar os nossos corações, a lembrar os nossos corações dessas lições da redenção, dessas lições do deserto, é que Deus nos deixa na nossa própria teimosia. Deus nos deixa seguir os ímpetos do nosso próprio coração. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante sobre essa condição. Ele diz assim: no final de tudo, no final das contas, só existem 2 tipos de pessoas: aquelas que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e o outro tipo de pessoas são aquelas para quem Deus diz, tudo bem, seja feita a sua vontade. Quando Deus nos entrega a teimosia do nosso próprio coração, quando Deus, né, tira a sua mão das nossas vidas, quando Ele permite que nós sigamos a nossa própria vontade, o que pode resultar disso, irmãos? O que pode ser conquistado quando nós estamos debaixo do juízo de Deus, quando nós estamos entregues ao nosso próprio coração? E o que a palavra de Deus está nos dizendo é isso, que a convocação que nos é feita para a adoração é para que nós sejamos libertos, livres do juízo de Deus, de sermos entregues aos nossos próprios corações, de buscarmos a nossa própria vontade. Porque a adoração quebra o nosso coração, quebranta a nossa vida, para que nós sejamos dispostos a obedecer ao Senhor na nossa caminhada. E a terceira e última convocação que o texto da palavra do Senhor nos faz, do verso de número 13 até o verso de número 16, Asaf nos fala sobre uma convocação a um genuíno arrependimento diante do Senhor. Ele diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O salmista está nessa porção das Escrituras ressaltando que, ainda que o juízo de Deus permaneça sobre aqueles que permanecem, né, na teimosia dos seus corações, sobre aqueles que não entendem ou não ouvem a adoração, que não compreendem a adoração, o desejo mais sincero de Deus, ainda por meio da adoração, é que o seu perdão e as suas misericórdias
concedam ao seu povo a oportunidade de serem abençoados pelo Senhor. Adoração, querido, é a oportunidade de Deus para as nossas vidas. Quando nós somos chamados a adorar, nós somos chamados a ver as oportunidades que Deus nos dá de enxergarmos o seu cuidado, o seu favor e a sua bênção sobre as nossas vidas. Há um anseio no coração de Deus. Deus diz assim: que grande desperdício muitas vezes é a vida do meu povo, daqueles que se recusam a obedecer, daqueles que se recusam a entender. Como a desobediência atrasa as nossas vidas quanto aos planos e aos propósitos de Deus. Essa semana a gente estava lembrando aqui no nosso estudo bíblico da quinta-feira sobre um exemplo de como a desobediência atrasa, as oportunidades de bênção nas nossas vidas. Pense num personagem chamado Jonas. A Bíblia diz que Deus um dia apareceu para Jonas e disse assim: olha, eu tenho um trabalho para você. Você vai sair, você vai até a grande cidade de Nínive. Lá a gente que não sabe o que é a mão esquerda nem o que é a mão direita. Esse povo precisa se arrepender dos seus pecados. E você é o meu instrumento para levar adiante, essa mensagem de arrependimento. Que grande oportunidade Jonas recebeu da parte de Deus. Sabe por que eu sei que é uma oportunidade, irmãos? Porque Jonas é um pregador michuruca. Você já viu o sermão que Jonas pregou para o arrependimento da cidade de Nínive? É um sermão que no máximo deve ter umas 4 ou 5 palavras. Jonas falou assim: arrependa-se, senão vai cair fogo do céu. Até bicho converteu em Nínive. Se eu pregasse um sermão desse, o conselho me mandaria embora amanhã mesmo no feriado. Mas Jonas pregou um sermão desse michuruca. E sabe o que é que Deus fez? Até bicho converteu em Nínive por causa da oportunidade que Deus concedeu a Jonas. Mas não foi assim no primeiro momento. Porque a Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para desobedecer a Deus, para inviabilizar a oportunidade que Deus estava lhe concedendo. E tudo que Jonas fez, só o puxou para baixo, só o levou para baixo, só transformou a sua vida numa grande ruína, numa grande tragédia. Porque é assim que a desobediência faz com as nossas vidas. A desobediência inviabiliza as oportunidades que Deus nos dá de sermos abençoados e de fazermos diferença na vida de outras pessoas. Deus dirige um apelo ao seu povo, dizendo assim: olha, se vocês me ouvirem, a bênção e o favor estarão sobre a vida de vocês, até nas situações mais impensáveis, até nos tempos mais difíceis, até no sofrimento inimaginável. Haverá crescimento, haverá bênção, haverá favor, apenas se o meu povo me ouvir. Quando nós escolhemos a desobediência, nós seremos tratados por Deus, nós seremos disciplinados por Deus, e as oportunidades que Deus tem para a nossa vida, elas serão atrapalhadas. Eu gosto dessa palavra oportunidade. Eu não sei se você conhece a origem da palavra oportunidade, mas a palavra oportunidade, de origem latina, ob porto,
dizia respeito àqueles tempos antigos que não haviam portos, né? Portos muito seguros nas cidades. E os capitães e as tripulações dos barcos precisavam da maré alta para se aproximar, para atracar no porto e fazer lá descarregar as suas mercadorias, embarcar outras coisas. E se o capitão, o marinheiro, perdesse a lua, perdesse a maré, o que é que acontecia? Atraso. Oportunidade significa isso, irmãos. Quando nós, no tempo certo, ouvimos a voz do Deus Todo-Poderoso, rendemos o nosso coração, para que nós não fiquemos parados, para que nós não desperdicemos, né, as bênçãos, o favor de Deus sobre a nossa vida, mas apenas se o nosso coração for um coração que ouve ao Senhor e que se submete em obediência à sua palavra. A adoração é uma oportunidade que Deus nos dá de obedecermos à sua voz, de sermos desafiados a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes as oportunidades passam por nós por causa da desobediência? Me lembro de uma história, para encerrarmos a nossa meditação nessa noite. No ano de 1269, Kublai Khan, neto de Gengis Khan, era imperador sobre o maior império que o mundo conhecia. Os mongóis dominavam sobre todo o mundo. E esse homem, Kublai Khan, enviou uma mensagem de Pequim, que era a sede do seu império, para Roma, para o Papa de Roma. E ele dizia o seguinte: nós estamos considerando pensar uma outra vida religiosa. E ele disse assim: se você nos enviar 100 homens sábios cristãos que possam nos ensinar, eu garanto a você que haverá aqui no nosso império mais cristãos do que em qualquer outro lugar do mundo. Você sabe o que é que o Papa Gregório X fez? Recebeu a carta de Kublai Khan e mandou 2 frades dominicanos para Pequim. 2. O imperador havia pedido 100. Ele mandou 2. E esses 2 missionários começaram a sua jornada em direção, né, ao Império Mongol. Mas quando eles chegaram lá por perto da Armênia, eles olharam a estrada, eles consideraram as condições e as dificuldades, e eles disseram o seguinte: sabe de uma coisa? Esse negócio é muito difícil para a gente fazer. Vamos voltar para casa? E eles voltaram. Dentro do campo da missiologia, essa é considerada a grande oportunidade perdida da igreja cristã, talvez em todos os tempos. Porque imagine o que seria a Ásia se o cristianismo tivesse chegado lá em 1270. O que seria dessas nações que hoje estão aí, que dominam o mundo, que representam para nós a última fronteira, né, do Evangelho, com suas dificuldades, com suas oposições? Mas a oportunidade foi lançada. Sabe o que inviabilizou a oportunidade? A desobediência. Porque Deus já havia dito na sua palavra
ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Mas alguém achou que não era necessário mandar 100. Precisava só 2. E esses 2 acharam que o trabalho era difícil demais, que não precisavam irem até lá. Quantas vezes, irmãos, nós lamentamos as oportunidades que são desperdiçadas na nossa vida, simplesmente porque nós fazemos uma escolha pela desobediência. Uma escolha por ignorar a voz do Senhor para as nossas vidas. Deus diz assim: se Israel me ouvisse, eu estou pronto a abençoá-lo e a suprir todas as suas necessidades. Mas nós, ao invés de nos rendermos ao Senhor em adoração, nós fazemos uma escolha pelos nossos próprios caminhos, pela nossa própria vida, pela nossa forma de enxergar as coisas. E nós queremos que Deus nos abençoe quando nós tomamos os nossos próprios caminhos. A adoração trata com isso. Ela trata conosco sobre essa convocação, para que nós jamais vejamos a presença de Deus como uma obrigação, mas como algo que enche a nossa alma e o nosso coração de alegria. Ela nos convoca a que nós enxerguemos as coisas pela perspectiva correta. Lembrar o nosso coração quem Deus é, quem nós somos, onde nós estávamos quando o Senhor nos encontrou, quem nós éramos sem Deus, para impedir que o nosso coração se levante, e continue fabricando ídolos incessantes, como só o nosso coração sabe fabricar. A adoração nos convoca a ouvir o chamado de Deus, que oportuniza as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Porque Deus diz que o problema não está nele. Ele é o Deus que abençoa. O problema está nas nossas escolhas, que quando não tratadas com a adoração, elas são sempre escolhas pelo pecado, pela desobediência e pela dureza da nossa alma diante do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a palavra do Senhor para as nossas vidas, para que nós examinemos a convocação do Senhor e avaliemos se verdadeiramente nós estamos adorando o Senhor ou não. Se a convocação ainda é algo que faz brilhar a nossa alma e o nosso coração, ou se a convocação se tornou para você e para mim como ela se tornou nos meus tempos de futebol. Hoje, quando o Tite fala em convocação, eu falo: esquece o Flamengo, que nós queremos outras coisas. Às vezes nós estamos assim, diante do Senhor. E a palavra de Deus nos chama a reacender esse significado, esse sentido da adoração para os nossos corações. Lembre-se, Deus não precisa de adoração. Quem precisa de adoração sou eu e você. Somos nós que somos tratados pela adoração. Deus permanece sendo Deus. Nós, o que podemos nos tornar sem adoração ao seu santo nome? Vamos ficar de pé? Nós vamos